for funcionar? Para quê? Não tem necessidade dessa for funcionar. Não tinha necessidade dessa inauguração correndo. E assim, o que o João falou está perfeito. O Zé Eduardo, ele trouxe a posição dele aqui, como médico que trabalha lá, como vereador, e a posição que ele tomou perante a inauguração da UPA. Ele vivenciando o dia a dia lá, ele percebeu que não poderia estar funcionando, e ele tomou uma postura. Ele está correto. Ele tem que tomar a postura dele, sim. Ele tem o direito de tomar a postura dele. E a postura dele está correta, digna, e ele só falou a verdade, que tudo que ele falou está acontecendo. Não tem uma vírgula que o Zé Eduardo falou que não está acontecendo. Tudo, simplesmente tudo. E vou mais além ainda, Zé Eduardo. Você citou aqui, não lembro em que sessão, que havia médico que era para a gente pegar as filmagens das câmeras que o médico abandonava o plantão. Ontem, após o desrespeito daquele cidadão, que se ele for homem, eu desafio ele a me encontrar na rua onde ele quiser. Se ele for homem, que ele é mau caráter, sem vergonha. 3h30 da manhã, eu fui até o pronto-socorro municipal. Médico presente no pronto-socorro municipal. Dr. Leonardo. Ué, cadê o outro médico? Sumiu? David Copperfield fez uma mágica e desapareceu com ele? Não, já tinha ido embora. Foi para a casa dele. Não contente com isso, eu falei, vão avisar, né? E ele vai voltar. 6h30 da manhã, um pouquinho antes, eu fui até o pronto-socorro hoje. Contei com o Dr. Leonardo. Ô, Léo, quem está de médico aí? Só eu. Só você? Ô, me leva até o quarto. Deixa eu dar uma olhadinha no quarto. Não precisa nem ir no quarto, não tem ninguém lá. Quem você está procurando não está aí, não. Já foi embora. Ele vai embora, mas pronto, termina o horário dele e vai embora. Ademir, você como médico, para mudar um pouco o foco do Zé Eduardo, né? Que senão depois vão falar dele, né? Pode abandonar plantão? Não, é considerado falta grave. Essa falta já vem acontecendo há muito tempo. Por que a diretora de saúde não toma providência com esse médico? Aquele médico que te informaram que foi demitido, novamente foi pego dormindo no pronto-socorro. O Claudinei está aqui para confirmar. Ele viu. Que dia que foi, Claudinei? Foi sexta-feira, das 2 às 5, o médico estava dormindo. O domingo não estava lá, né? Eu sei que eu cheguei lá, estava só o Zé trabalhando, o doutor Zé Eduardo trabalhando. Quinta-feira, foi? Quinta-feira, então. Das 2 eu cheguei lá umas 4h30, fiquei lá até umas 5h30, aí logo ele apareceu, e eu vi que tinha uma proteção também desse médico entre os enfermeiros lá. A reclamação até eles me chegou, me apresentou, e cobrou que ele não recebe o pagamento da Bolsa Saúde. Para ele foi Zé. Mas olha, ele não recebeu. Não sei se ele estava dormindo, porque eu cheguei, fui entrando lá dentro, eu vi eu não sei se ele estava fora e chegou, mas ele não recebeu o pagamento da Bolsa Saúde. Sozinho, Zé Eduardo, mas o médico, como é que chamou do pediatra que estava lá? O Dr. Paulo estava trabalhando. Olha, Ademir. Foi só chegar, ele atendeu 5 pessoas, de a pouquinho chegou uma senhora muito ruim, ele começou a bater boca com o marido, o filho da senhora, e já mandou chamar a polícia, queria fazer um BO. Era isso que eu vi lá que eu apreciei. Ademir. Outra coisa, apreciei também de cadeira de roda levando por ponto-socorro para gerar um raio-x. Tá? Ademir. Então, só um minutinho. Tá. Então, tudo que o doutor Zé Eduardo falou aqui, as enfermeiras reclamaram que também são poucos, precisava de mais para ajudar. E que o Zé Eduardo comentou aqui, não foi críticas, foi simplesmente o que estava acontecendo. Me chamou e eu apreciei o que ele falou aqui. É verdade, né? Não tinha médico mesmo. Então é o que está acontecendo. A realidade nossa aqui não é fechar é se possível abrir o ponto-socorro. Certo? Ter os dois ao mesmo tempo. Mas pelo que nós estamos percebendo aí, não tem nem funcionado. O suficiente para fazer isso. Abandono de plantão. Gravíssimo.
Você como presidente da casa, hoje autoridade máxima no Legislativo, foi cobrada uma postura aqui com relação a uma denúncia. Você teve presente e qual foi a resposta que você teve com relação à nossa cobrança? Na verdade, Chaves, antes de responder a sua questão, João, também. Acho que o Zé Eduardo eu conheço há anos e anos. Acho que é a pessoa mais indicada para realmente falar o que está acontecendo, né? Por trabalhar, trabalhava no pronto-socorro, está trabalhando na UPA. Então é lógico que todas as suas colocações são extremamente valiosas, né? E tem que ser levadas em consideração, sem dúvida nenhuma, Zé. Acho que você está coberto de razão e nós temos que realmente ver o que está acontecendo. Já havia essa preocupação da inauguração da UPA, né? Estava presente na inauguração da UPA. A estrutura, como você mesmo colocou, é uma estrutura muito, muito bonita, né? O raio-x de primeiro mundo, mas havia a preocupação com relação à funcionalidade, se realmente ela conseguiria ter a mesma eficiência do pronto-socorro, que já tinha problemas. O pronto-socorro já tinha problemas, então a UPA, a ideia era, será que a UPA vai conseguir resolver todos os problemas do pronto-socorro, ser uma nova etapa na saúde municipal, e realmente está mostrando que houve uma inauguração, não vou dizer precipitada ou não, mas que está mostrando que está tendo problemas, e você, por trabalhar na UPA, né, tem condições de nos passar o que está acontecendo. Com relação, Chaves, eu tive uma conversa com o cidadão que conversou com você, diretor clínico do pronto-socorro. Dr. Marcos Buroche, deve estar nome, não tem cidadão, é Dr. Marcos Buroche, acabou, pronto. O que ele tinha me prometido, a primeira conversa que eu tive com ele, que o médico que foi pego, que até foi discutido aqui na Câmara Municipal, teria sido demitido, afastado. Só que ele está trabalhando, presta atenção, ele mentiu para você. Esse cara mentiu, ele não tem a capacidade nem de falar a verdade. O que ele fez comigo ontem, de querer me impedir de entrar ao pronto-socorro, esse cara é louco. O Heverson esteve presente lá no pronto-socorro ou você procurou o Laércio em outro lugar? Não, só essa. Lá ou onde? Porque está gravando. Não, sim, mas foi aonde? Foi por 2 vezes. Aonde? Na UPA. Tá, você foi impedido de entrar por alguém? Pronto-socorro, porque até então Você foi impedido de entrar por alguém? Claro que não. E outra coisa, olha só, eu estive na UPA também na quinta-feira. Foi impedido de entrar? Não. Certo? Olha só, claro que não. Presta atenção. Esse cidadão chegou para mim e falou assim, aqui você não entra, vereador não entra aqui. Vereador aqui vem fazer politicagem. Ele falou assim para mim, você é um bosta. Você é um filho da puta. Desse jeito se referiu para mim. Certo? E me provocando. Eu pus a mão para trás e encarei ele. Porque ele queria que eu desse um murro na cara dele, porque ele sabe que que eu sou estourado e que eu talvez faria isso mesmo. Fiquei com a mão para trás e encarando ele. E desse jeito ele falou comigo. Certo? Desse jeitinho que eu estou te falando. Tinha lá várias pessoas e eu tenho várias testemunhas disso. Esse cidadão não presta. O cidadão tem que tirar ele de lá. Não tem respeito, não tem absolutamente nada, nem com nós, nem com a gente e nem com a população que estava lá. Tinha gente ontem, Denir, na sarjeta, sentado lá fora. Foi só o fato de eu chegar, atendendo todo mundo em questão de minutos. Você já imaginou como foi esse atendimento? Muito bem feito, né? Muito bem feito. E todos criticaram. Eu não escutei um elogio para esse cidadão ontem lá. Todos criticaram. Além da falta de respeito. E por que a diretora de saúde não toma providência? Por que o prefeito não toma providência? E você sabe quem que apareceu ontem depois da UPA? Depois de toda a confusão, depois de estar tudo bonitinho, o prefeito e a esposa foram visitar a UPA. Bonito, né? O que eles foram fazer lá? Por que não foi antes, olha, que a coisa estava pegando fogo, para escutar a população falar na cabeça dele? Não tem coragem de ir até lá? Não tem coragem de ir para resolver? Mas tem coragem de aparecer depois lá para falar asneira, no mínimo. Ou para querer mandar fazer um BO contra a minha pessoa. Que deve ter sido isso que eles fizeram.
Só que não tem coragem de ir lá na hora que precisa ir. Não tem coragem de tomar atitude e tirar um cidadão desse de lá. Esse cara não tem condições de ser nada lá dentro. Absolutamente nada. Nem médico. Aí depois vai dormir na casa dele e abandona o plantão. Se você abandonar o plantão na Unimed, o que acontece com você no dia seguinte? Eu estou suspenso e vou parar no CRM. Você está frito. Você está frito. Que nem lambari. Pior. Pior que lambari você vai ficar. Então esse cara não tem competência. É um incompetente. E se ele for homem, eu desafio ele a conversar comigo aonde ele quiser. Fora daqui como homem. Nem como vereador, nem como nada. Como homem. Eu desafio ele. Quero ver se ele é homem de conversar comigo. Ô Zé, só fazer uma pergunta. Não, aqui, olha, eu vou fazer aqui, ó, a postagem da internet. Eu estava na UPA ontem à noite, não vou citar nome de quem postou, tá? Às 22 horas. Não sei por que abriu aquele lugar, sem estrutura merecida. Tanto que a coisa estava tão feia que o senhor prefeito e sua esposa foram lá conferir o tamanho da palhaçada. Eles foram lá depois que eu cheguei lá 9 e pouquinho, assim que eu cheguei de viagem. Eu estava viajando com a minha família. Eu cheguei, acabei de chegar em casa, pediram para mim comparecer lá. Entendeu? Pode ser que vai ser de extrema importância para a nossa população, mas do jeito que está, não dá. Olha isso. Não tem água nos banheiros. Mandam tirar raio-x no hospital, porque onde estava à noite acho que vai para o hospital, né, Zé? Depois das 10. Então vai para o hospital. Então essa postagem é depois das 10. Só que o mesmo não abre para o médico ver para dar o diagnóstico. Está muito difícil. Uma vergonha. Ninguém resolve nada. População escrevendo isso. População. Isso foi ontem. Então, população escrevendo e com todo direito de escrever. Com todo direito de reclamar. Porque aquilo é para servir a população. E nós estamos aqui para dar condições à população de ser bem atendida. De ser bem atendida. Fato que não está acontecendo. E é o que todos aqui estamos querendo. Um bom atendimento. E não aquela vergonha que está lá. E não colocar um cidadão lá para ser diretor técnico. Porque ele não é diretor clínico. Ele é técnico. Porque ele é nomeado. Ele tem salário para isso. Certo? E para ele falar essa asneira que ele falou. E para ele falar essa besteira. Ele falou isso porque ele queria que eu desse um murro na cara dele para eu sair de lá perdendo a razão. Certo? Só que eu não sou tão otário quanto ele. Não tão burro quanto ele. Então, Ademir, eu acho que, em meu nome, tá? E vou pedir para casa fazer isso, ele faltou com respeito comigo. Eu poderia ter dado voz de prisão para ele ontem lá. Não dei porque eu não quis e não vou perder tempo em fazer isso com quem não merece o mínimo respeito. O mínimo respeito. Mas que eu vou tomar providência com esse safado, eu vou. Certo? Agora, ele abandonar o plantão, eu acho que nós precisamos encaminhar, porque eu já vou encaminhar isso para o Conselho Regional de Medicina. Eu já vou encaminhar isso para o Ministério Público. Eu tenho tudo isso documentado. Documentado. Certo? Não sou trouxa. Eu deixei uma pessoa da minha confiança ontem no pronto-socorro. Na porta do pronto-socorro. Até às 7 horas da manhã. Eu sei tudo que aconteceu desde a minha saída até a hora que ele foi embora. Tudo. Quem foi lá, quem não foi, o que fizeram, estou sabendo de tudo. E tudo documentado. Para depois não vir falar asneira aqui. Para não vir com aquela palhaçada que foi aquilo lá que eu roubei remédio. Eu nunca peguei um lápis na minha vida, jamais ia pegar um remédio. Aquela cidadã que está lá como coordenadora que falou que eu xinguei ela. Nunca vi essa mulher na vida. Nunca. Se colocar 10 mulheres aqui, eu não vou saber reconhecer quem que é essa cidadã. E ela ainda continua lá, fazendo as mesmas palhaçadas de sempre, fazendo as mesmas porcarias de sempre. Não organizando nada. E ela continua lá. Então, a situação está crítica. Mas já chegou, eu acho que chegou ao extremo. Ou tomamos providência, ou é o caos. Certo? O mais difícil é fazer
Como eu falo sempre, nós, do Poder Legislativo, ser ouvido. Nós precisamos ser respeitados, coisa que ninguém faz com a gente. Basta retornar aqui na Carta da Santa Casa. Providências tomadas com autoridades estaduais e municipais. O que nós somos, Ademir? Fazemos parte de algum poder ou... O que nós somos? Ninguém participou de nada. De nada. Absolutamente nada. Certo ou não? Aí eu vou mais além. Eu vou mais além. Com relação aqui ao esclarecimento aqui. Eu recebi um telefonema que, por sinal, tinha um médico ao meu lado, na hora que eu recebi o telefonema, que eu fiz questão de colocar no Viva Voz, de um membro da mesa, depois da reunião de segunda-feira. Médico é tudo um merda, médico é tudo sem vergonha, médico quer quebrar a Santa Casa. Vocês querem saber alguma coisa? Já está tudo resolvido. Tudo resolvido. Quem vai assumir é a Unify. Aí eu falei, o meu sinal está ruim. Você tem WhatsApp? Me manda para o WhatsApp, vamos conversar por WhatsApp. Aí o bonito conversa com o WhatsApp comigo. Eu falei, pô, eu entendi o que você falou. Dá para você me responder? Quem que vai assumir a Santa Casa mesmo? A Unify. A Unify vai assumir a Santa Casa para resolver os problemas da Santa Casa. Agora eu faço uma pergunta. A Unify é o quê? Uma autarquia municipal? Ou estou errado ou estou certo? Então quem que vai assumir a Santa Casa? Prefeitura? E nós? Nós não vamos casamento de nada? Só no dia 10? E eu tenho tudo isso gravado, documentado. E ontem, então, eu tenho tudo filmado. Desde a hora que eu saí. Não sou trouxa. Eu vi todo o movimento do pronto-socorro. Quem foi, quem não foi, as palhaçadas que fizeram lá. Aquela presepada que ficou depois que eu saí lá. Certo? Então, eu acho que agora está na hora das pessoas que têm o poder, que o Zé Eduardo falou muito bem, que realmente é o executivo, eles não vão conversar com a gente porque eles ignoram, sempre ignoraram a gente. A única vez que conversaram foi na época da greve, da primeira greve, que teve o sepultamento do prefeito. Fora isso, ninguém conversou mais com a gente. Mas nós precisamos fazer nos respeitar. Eu acho que você, como presidente, em nome de todos, tem que tomar uma atitude. Porque já passou do limite. Nós não podemos mais aceitar a situação do jeito que está. Do jeito que está. Vai ter que ter um óbito, vai ter que ter uma tragédia para se tomar uma posição. E isso já está sendo falado aqui na casa há muito tempo. Então, se isso acontecer, Ademir, nós somos corresponsáveis com isso. Mesmo não participando de decisão nenhuma. Porque nós também falamos, mas qual postura nós tomamos até agora? Nenhuma. A não ser ir lá e resolver, e ser proibido de entrar e ser ameaçado, agredido verbalmente em uma tentativa de agressão física. Só isso. Fora isso, o que nós fizemos? Encaminhamos documento para alguém? Pedimos esclarecimento para alguém? A comissão está trabalhando sim. A comissão está investigando. E eu te garanto que a comissão dessa vez vai dar um parecer muito bem dado e vai muito esclarecedor, se você quer saber. Que realmente é a função nossa trabalhar assim. Mas eu quero saber a casa. Eu quero saber para a população. Para 100 mil pessoas. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais ir lá ficar 4, 5, 6 horas esperando. Você está com seu pai doente. Se você fosse usuário do SUS, chegasse lá, tivesse que deixar seu pai sentado na sarjeta aguardando atendimento, o que você ia fazer? Você ia ficar contente? Você ia ficar contente? Sabe qual foi outra opinião? Eu até perguntei para o Zé Eduardo, né? Ele falou para a família ontem que está tendo a classificação de Manchester. Está tendo, Zé? E ele falou que os pacientes que estavam todos lá esperando não tinham nenhum com classificação de risco. Podia ficar esperando. Pera um pouco, como é que pode ficar esperando? Está lá para quê? Para atender ou para ficar no celular mandando WhatsApp?
Está lá para atender ou está lá para ficar em grupinho de WhatsApp, Facebook? Está para quê? Para prestar atendimento à população. Eu sei que tem horário de descanso, é cansativo. Nós trabalhamos em pronto-socorro, o Zé vivencia isso ainda. Tem hora que você tem que dar uma paradinha de uns 15, 20 minutos, senão você não aguenta, porque realmente é muito cansativo. Você sabe disso. Mas essa interrupção por tanto tempo, isso não é possível. Isso é inconcebível. Isso está errado e tem que ser tomado providência. Eu acho que cabe a nós agora realmente tomar alguma providência. Certo? Ô Tércio, passa a entrevista para mim, por gentileza. Agora eu vou voltar, Ademir, com relação à denúncia dos médicos, porque para avaliar, falaram que eu estava falando mentira, que médico não denunciou nada, que aquela carta era não sei o quê, parará. Aquelas asneiras que falam sempre da minha pessoa, né? Teve mais uma entrevista na IPTV, médico falando isso. Não eu, nem vereador, nem como médico, nem como cidadão. Médico. Passa a entrevista para mim, por gentileza. Equipamentos sem manutenção, falta de remédios e até de material de limpeza. Essa é a situação da Santa Casa de São João da Boa Vista. O corpo clínico do hospital já avisou o provedor, a promotoria, a prefeitura e a Secretaria de Saúde, que pode paralisar as atividades já no mês que vem. Os 150 médicos da Santa Casa decidiram paralisar totalmente o atendimento a partir de 11 de abril. Uma nota divulgada no Jornal da Cidade esclarece que isso será feito caso não sejam resolvidos os problemas que dificultam os trabalhos. Segundo os médicos, faltam equipamentos, remédios e até material básico. Dá uma paradinha. Luvas, fio de sutura e produtos para esterilização. Segundo, quem? Os médicos. Meu nome aparece aí? E tem imbecil falando na cidade que sou eu, que fiz a carta, eu que participei. Né? Olha a ignorância, que ponto que chega. Médicos. E você vai ver quais são os médicos que vão dar entrevista agora. E outra, tudo que eu li aqui, você viu ali, falou ali, faltando luva, faltando medicamento, faltando, enfim, faltando tudo. Resumindo, sem condição de trabalho, por isso que o índice de óbito é altíssimo. Se você levantar o índice de óbito na Santa Casa hoje, deve estar entre os mais altos de todos. Isso se não for mascarado, né? Que a gente sabe que tem manipulação de prontuário lá de monte, né? Pode passar o resto. Equipamentos, remédios e até material básico, como luvas, fio de sutura e produtos para esterilização. Conforme preconizado pelo Código de Ética, é dever do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como os demais profissionais. Como o Código de Ética Médica determina que o médico tem a obrigação de não atender onde não tem estrutura. A condição é que ele avise a Santa Casa, comunique ao Conselho Regional de Medicina para que ele atue junto ao hospital com 30 dias de antecedência. Situação que causa muito estresse, inclusive durante a cirurgia. O estoque de medicamentos que a gente usa na anestesia, né, não é só composto de anestésico, mas antibiótico e muitas outras medicações, ele está limitado. Então, a gente sempre tem que olhar qual é a quantidade disponível para começar, por exemplo, uma cirurgia que você não vai saber quanto tempo dura, né? O número de salas de cirurgias e de leitos de UTI é insuficiente, já que a Santa Casa de São João da Boa Vista recebe pacientes de 20 cidades. Todo dia tem um problema para resolver, às vezes até toda hora tem um problema para resolver. Quando tocar no hospital que é regional e coisa e tal, sem essas situações lotadas de gente, montei com 10 leitos rodando demais assim. Segundo a direção do hospital, foi criado um comitê gestor formado por representantes da Santa Casa, da Diretoria Regional de Saúde e também da Prefeitura. É uma espécie de força-tarefa para resolver os problemas financeiros do hospital. De acordo com a vice-prefeita... Dá uma paradinha. Dá uma paradinha.
Presta atenção. Todos escutaram aí. Força-tarefa com membros da mesa, DRS, prefeitura. Só que eu acho que eles esqueceram de um detalhe, né? O que eles decidirem lá vai ter que passar por aqui. O Poder Legislativo não tem interesse, né? Eles ignoram a gente. Eles simplesmente ignoram a gente. Então, é onde eu volto a falar. Nós precisamos recuperar a credibilidade da casa. Nós precisamos recuperar a nossa força. Nós não estamos aqui de marionete. Como o João disse, nós estamos aqui em 15, representando uma população. 100 mil pessoas. No mínimo. Então nós não estamos aqui para brincadeira. Nós precisamos de respeito. Simplesmente ninguém respeita a gente. Chegou a hora da gente fazer se respeitar. Nós precisamos nos impor. Uma situação dessa, gravíssima, que pode simplesmente parar o atendimento para 100 mil pessoas, e cadê o Poder Legislativo? Ninguém sequer toca em Poder Legislativo. Só que na hora de fazer aquelas emendas, na hora de fazer aqueles projetos em caráter de urgência e mandar para cá, aí vem um vereadorzinho correndo, pegando a assinatura de todo mundo, aí vai lá e volta aquela porcaria lá, correndo, sem discutir nada. Já previamente discutido lá sem o nosso aval. E vai acontecer isso com a Santa Casa. Porque hoje já é dia 28 de março. Nós estamos a menos de 15 dias dessa paralisação. Há menos de 15 dias. E com certeza nós vamos ter que opinar. Quando? Dia 10? Na hora que chegar o projeto aqui para ser votado? Corrido? De qualquer jeito? E você acha que nós vamos ser loucos de votar contra? E deixar 100 mil pessoas sem atendimento? Então, o presidente... Você é presidente, né? Tudo bem. Valorização, credibilidade, nós não temos com ninguém. Eles não tratam a gente com respeito. Eles veem a gente como nada. Eles veem como nada. População não. Porque ontem, na hora que eu compareci no UPA, eu vou falar uma coisa para você. Devia ter umas 100 pessoas lá. Fui muito bem tratado por todos. Com respeito, com carinho, com tudo que você imaginar. Com tudo. E todo mundo presenciou o que aquele cidadão fez comigo lá. Então a população reconhece sim. E eu também acho que eles sabem que nós estamos tendo colocado de escanteio. Agora compete a gente recuperar o que é nosso. A gente recuperar a nossa força. Porque senão, meu amigo, vale a pena ficar em casa dormindo e... Ô Zé Eduardo, você me arruma um atestado segunda-feira? Então tá bom, vamos termina aí. Ô Chaves, na verdade, o que você, eu não vi essa reportagem, estou vendo agora. Eu até, para aqueles que se recordam, eu tinha dito justamente isso. Eu não sabia que essa força-tarefa, comitê gestor... Você tinha dito com a ideia que eu tinha dito, o tripé, né? Então, a DRS, a Santa Casa, através da mesa, Irmandade e Corpo Clínico, e Prefeitura, Poder Legislativo e Executivo. Seria essa força-tarefa... né? Perfeito, Zé. Exatamente, você tinha colocado isso. Né? Sim, mas você viu o que falou aí ou não? Ô Técio, retorna só um pouquinho, por gentileza. Cadê o Poder Legislativo aí? Segundo a direção do hospital, foi criado um comitê gestor formado por representantes da Santa Casa, da Diretoria Regional de Saúde e também da Prefeitura, uma espécie de força-tarefa para resolver os problemas financeiros do hospital. De acordo com a vice-prefeita, nos últimos 15 dias, o hospital recebeu repasses de São João e Aguaí. A Santa Casa teve de aporte de R$268 mil da Prefeitura de São João, mais 120 mil da Prefeitura de Aguaí. Por conta disso, a informação que eu tenho da Santa Casa é que, neste momento,
a gente não tem mais falta de nenhum tipo seja insumo, medicação, material. Para um pouquinho. Gente, 200 mil mais 100 mil, fala um pouquinho mais aí, vamos 350 mil reais. A dívida que eles têm com credores, isso aí não dá para pagar. Não dá para pagar. Acho que nem as fraldas que estão usando nos pacientes lá acamados. A maior ignorância de toda a entrevista foi isso aí. É muita ignorância para uma pessoa só. Querer enganar uma população inteira, sabendo que a dívida é de milhões e que vai resolver com 300 mil reais. Denê, você deve milhões. O quê? Não, tudo bem. Obrigado. Mas você deve um pouquinho que eu sei, sim. Você deve milhões. Você deve milhões. O que você faz com 300 mil? Você, numa situação que tem uma Santa Casa na sua mão, administrando, devendo muito, a ponto de médico ele parar falando que não tem nada lá dentro. Eu vou mudar um pouco a pergunta, vai. Quanto custa um leito de UTI adulto hoje para se manter? É caro. Lá nós estamos com 10 leitos. É caro. 300 mil reais, sabe quantos dias deve durar? UTI pediátrica, um leito custa 34 mil por mês, um leito. Então, um leito. Nós estamos com 10. Isso aí não dá para nada. Então, essa parte da entrevista foi a maior enganação de todos. Mais enganação que essa carta de esclarecimento aqui da população. 300 mil reais não dá para pagar nada. Absolutamente nada. E como é que uma vice-prefeita vai e fala isso? É ridículo. Ridículo. Está querendo enganar quem com isso? Está querendo enganar quem com isso? Ô Chaves, você me dá uma... Lógico. Eu também preocupado com isso, sem aquilo que a gente fala, não entrar no mérito do médico, né? Mas entrando no mérito do que está acontecendo, eu fui procurar alguns médicos, fui procurar algumas pessoas da mesa da Santa Casa, conversei com alguns médicos por algum tempo, tá? E é aquele negócio, o que está acontecendo hoje na cidade, está acontecendo no país, vem acontecendo, e se a gente não se preocupar com a nossa cidade, nós não vamos resolver o problema do país. O que está acontecendo hoje? Eu não estou entendendo. As pessoas, até falei para você, a gente conversou junto, conversamos com o Claudinei, depois conversamos para fazer o quê? Convidar convidar algumas pessoas da mesa da Santa Casa que querem vir aqui. Na comissão. Na comissão. Nenhuma pessoa da mesa que eu falei falou que concordava com a regionalização. Nenhum médico que eu falei falou que concordava com a regionalização. Desde quando foi feito, eles avisaram isso. E nós temos que ser justos. Quando não tinha regionalização, quantos empresários não puseram dinheiro e ajudaram a solucionar o problema da Santa Casa? Temos que ser justo. Vários empresários da mesa colocaram. Tá? E resolviam, porque o buraco era um pouquinho menor. Hoje, o buraco é grande e não é só nosso. Agora, isso que eu comecei a escutar, eu até anotei, está parecido com uma mensagem que eu recebi. Tá? O quadro negro no Brasil é verde. A novela das 8 começa às 9. O milho verde é amarelo. O house preto é branco. Nada faz mais sentido. Mas eles convencem as pessoas disso. Então, quer dizer, as pessoas estão sendo foram convencidas lá atrás. Por que a regionalização era importante? Favorecia algumas pessoas politicamente? Era interessante na região a regionalização? Então não podemos mais tampar o sol com a peneira. Antigamente se fazia política empurrando dívida. Se fazia política, tá, falando que estava dando casinha para a população, sendo que eles pagam uma fortuna, e quando é eles que pagam, é nós que pagamos com imposto. Então não dá mais para fazer isso. O dinheiro é enxuto, o dinheiro é escasso,
e se não for administradores competentes para administrar isso daí, e não fazer política com o dinheiro público, nós não vamos mais tocar o município. Então temos que ter seriedade nas coisas. É o que você falou. Temos que assumir a nossa responsabilidade como vereador. Então, Chaves, em relação à Santa Casa, eu não quero entrar no mérito clínico de jeito nenhum. Mas nesse mérito eu queria entrar. Porque eu não achei um médico que eu conversei que falou que era favorável à regionalização. E todos que eu achei falou que avisava na época que isso não ia dar certo. Então, eu não estou entendendo. É a mesma coisa que eu fiz aqui das comparações. Nós estamos sendo convencidos que as coisas são diferentes. Né? Nós estamos sendo convencidos que as coisas são diferentes. Por quê? Por que isso? Nós temos que parar com isso. Eu, Chaves, eu posso amanhã não ser mais vereador, não ser mais nada. Mas até o momento que eu estiver aqui, ninguém vai me pôr uma coisa na cabeça que eu não concordar. Vão me colocar coisa na cabeça que eu concordar. Eu posso mudar de opinião, se me provarem ao contrário, isso não tem problema. Eu sou ser humano, não sou o dono da razão. Agora, eu lembro muito bem disso, se eu não me engano, o doutor Rosa já fez fez uma intervenção na Santa Casa já lá atrás. É isso aí, José Rosa. José Rosa, é isso aí, eu queria lembrar o primeiro nome, não lembrei. Ele fez uma intervenção na Santa Casa, né? Acertou o caixa, empresários ajudam, empresários que fazem parte da mesa sempre ajudaram. A gente tem que ser justo com isso, né? Que se a gente não for justo também, nós não estamos sendo coerentes com a população. Sempre empresários ajudaram. Mas que tamanho que era o rombo? Que tamanho que é hoje? É que você falou, Chaves. Como é que você paga uma dívida do tamanho que está sendo falado com uma verbinha de 260 mil, de cento e pouco? Não dá. Agora, por que tentaram convencer disso? É a mesma coisa que eu estava falando, porque o quadro negro é verde? Não tem jeito, que o milho verde é amarelo? Está difícil. Nós não podemos mais cair nisso. E nós não podemos deixar de assumir a nossa responsabilidade perante a tudo isso que está acontecendo. Não dá. Nós vamos ser cobrados disso na rua. A população está com o salário enxuto. A população está tendo que fazer desdobrar dentro de casa para poder pagar a comida. E nós não podemos deixar o dinheiro público, muitas vezes, ser mal administrado e ir para o ralo. Nós não podemos isso. E isso é função nossa como vereador. É função nossa fiscalizar. Tá? Então, se eu sentir que eu não tenho competência para isso, ou que eu não fui útil à população nesses 4 anos, eu vou ter minha vergonha na cara de não me candidatar mais. Agora, enquanto eu me sentir útil, eu vou estar me candidatando. Se eu vou ganhar ou não, vai ser uma decisão da população. Mas nós temos que pensar assim. Eu entendo que cada um faz a sua política do teu jeito, no seu local, não tem problema nenhum. Mas nós temos que ser responsáveis. Não dá para a gente não ser mais responsável. Está muito difícil. Cada hora o governo mandando mais responsabilidade para os municípios. Sabemos que isso é difícil para quem administra. Mas se a gente quer, qualquer pessoa quis assumir o poder executivo, ele sabe desses problemas. Né? Como quando a gente quis assumir o legislativo, quisemos se candidatar com a possibilidade de ganhar e estar aqui, nós sabemos da nossa responsabilidade. Não podemos ser manipulados aqui. E temos que participar das decisões, para depois falar, a gente errou junto, ou acertou junto. Faz parte isso. Então, nós estamos num momento difícil, sim. Tivemos momentos melhores, situações melhores do país, mas não dá para a gente fugir disso. Nós vamos ter que assumir essas responsabilidades junto e decidir junto. E vamos errar e acertar junto. Mas nós não podemos ser deixados mais de lado. Eu concordo com você em tudo isso e agradeço vereadores médicos como vocês que colocam essa posição para a gente aprender um pouco mais, aos colegas de vocês que me atenderam e falaram comigo. Eu não vou citar nome aqui nem de ninguém de mesa, nem ninguém de médico, eu acho que eu tenho que ser coerente, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não traria isso aqui se eu não tivesse conversado realmente com o médico e com o pessoal da mesa. Então eu acho que foi uma decisão correta. Essa semana nós convidamos
Se eu não me engano, essa semana que a mesa foi convidada para vir. Quem tiver interessado da mesa da Santa Casa, venha falar conosco, deixe nós participarmos junto, porque aqui não tem ninguém que quer atrapalhar a Santa Casa. É o contrário, a gente quer agradecer aqueles que já colaboraram, tipo o Roberto, que já foi um provedor, entendeu? Todos que contribuíram pela Santa Casa, os empresários que já colocaram dinheiro lá, a gente tem que agradecer a todos, mas nós temos que participar, porque depois nós vamos ser taxados também como culpados quando houver erro. Então nós temos que participar. E eu espero que alguns membros da Santa Casa, da mesa que foi convidado, venha participar da comissão na próxima sessão. Na próxima sessão não, desculpa. Na data que foi convocada da comissão. Ô, Chaves, só para ser objetivo, está suspenso não? Está suspenso. Eu não sei, desculpa, a gente está discutindo tanto que vai vir para cá, nós vamos ter que discutir. Sabe se vai vir alguma coisa para casa? Sabe o valor que vem para casa? Se é que vai vir para casa? Presta atenção, é o questionamento que eu acabei de fazer e fiz para o presidente. Sabe de alguma coisa? Não, peraí, tudo bem. Eu fiz o questionamento para ele. Sabe de alguma coisa? A resposta que ele deu? Não. Mas o que nós estamos querendo aqui há dias já é o quê? É participar. A força-tarefa aí quem é? Prefeitura, DRS e Santa Casa. Poder legislativo aonde? Em lugar nenhum, né? Chaves, só uma parte. Independente se vai vir para casa para a gente repassar recursos, que é isso geralmente o que vem depois de decidido, dentre os órgãos que foram chamados, eu acho que não é essa a questão. O que nós estamos falando aqui é muito além de aprovarmos um recurso para a Santa Casa. Sim. Antes de se inaugurar a UPA, eu lembro que eu usei a tribuna, usei aqui e falei, presidente, vamos chamar o Poder Executivo para ouvir pelo menos os 3 médicos, para sugerir, conversar e ver como poderia funcionar a UPA. Isso foi antes, não sabíamos nem a data que seria inaugurada a UPA. Não fomos chamados, depois o assunto volta à tona de novo, quando ela iria ser inaugurada, que a gente já estava com data para a inauguração, foi pedido aqui de novo que vocês, que o Legislativo pudesse participar para ver como que ia ser o funcionamento. Existiam boatos que o pronto-socorro ia fechar e que era para eles colocarem nós a par do que estava acontecendo. Não fomos comunicados. Tá? E por último, o dia da inauguração e previsto aqui por essa casa tudo aquilo que podia acontecer de mau funcionamento e que está aí hoje. Agora, o que é muito ruim, que todos nós aqui recebemos dinheiro da população, né? Nós recebemos das pessoas e que pagam impostos e olha em que situação nós estamos discutindo isso aqui hoje. Em que situação vem um vereador dizer que um diretor de uma unidade pública de atendimento é agredido, é impossibilitado de entrar? Gente, que responda então aos vereadores, como bem disse o João Henrique, que tem posição nessa casa, que se posiciona não contra ou a favor do senhor prefeito, mas contra ou a favor das atitudes do seu executivo, que é sobre a sua responsabilidade, sim, que ele tem que ter. É ele o gestor público. E que alguns vereadores aqui, como tomam posição, bem disse o João Henrique, somos taxados de politiqueiros, de anarquistas, de que não queremos colaborar com a cidade. E como você disse, João, precisamos parar com essa política de que nós estamos aqui para ser oposição e ser contra. Muito pelo contrário, se essas pessoas e esses vereadores não têm a competência e a capacidade de entender que nós estamos aqui para colaborar, não é justo que eles joguem no ventilador que nós somos oposição para destruir São João. Não tem ninguém aqui, e com sã consciência, que está aqui fazendo as críticas, alertando o senhor prefeito, junto com toda a sua equipe, para que o funcionamento seja digno e que tenha gestão pública, principalmente gestão médica, gestão de saúde, porque tem 3 médicos aqui que podem muito bem contribuir
para que os erros não aconteçam e não são ouvidos. Muito pelo contrário, além de não ser ouvidos, são impedidos de sequer fazer o papel nosso de fiscalizadores dos serviços públicos, que aconteceu com o Dr. Chaves. E muito interessante, que só ele foi proibido. Então, parem com isso. Nós temos posição. Se tem vereador que não tem posição, que quer ficar conivente com os atos do prefeito, que estão magnificando a nossa população, prejudicando o atendimento médico, nós estamos perdendo em qualidade no atendimento médico e todos nós recebemos o dinheiro das pessoas. Parem com isso. É lastimável, Chaves, você ter que vir aqui hoje e relatar tudo isso da saúde. Porque se nós não tivéssemos tomado conhecimento e partido e opinião sobre tudo isso, eu ficaria quieto. É aí que eu digo que o legislativo, muitas vezes, nós não temos o poder suficiente para resolver as necessidades da população. Porque ficamos nisso aqui, na indignação, no falar, no ir lá ver que está acontecendo errado. Nosso coitado aqui, ó, ele é representante, ele sempre, desde o primeiro dia, colocou o senhor prefeito a par de tudo o que estava acontecendo no pronto-socorro. Pelo amor de Deus, nunca foi ouvido. E como bem disse de novo João, teve ética para não chegar e desfazer do poder público, porque ele era representante do senhor prefeito. Só que ele foi representante do senhor prefeito só naquilo que interessava ao executivo, porque na hora de ser ouvido sobre as suas reclamações, que não são suas as reclamações, mas da população, e que ele presencia como vereador e principalmente como médico, não foram ouvidas. Então, gente, o que nós estamos fazendo? Quando muitas das vezes eu digo aqui que vereador, sim, ele não tem o poder, e alguns colegas aqui me criticam porque eu não faço nada, porque na hora de fazer nós não temos a força necessária para tomarmos uma atitude decente. Quantas e quantas vezes aqui o senhor prefeito só mandou projeto de lei para ser aprovado quando ele sabia que ele tinha unanimidade para ser aprovado? Para com isso é vergonhoso, isso chama articulações. Tá? E falo disso porque os que estavam presentes na última reunião que estivemos no gabinete do prefeito, ele relatou essa situação, que ele havia retirado um projeto que seria benéfico para a população, que alguém disse para ele que não passaria, e ele nunca mais pôs o projeto para votar. Não são coisas que eu estou inventando, são coisas que ele falou. E é dessa forma, senhor presidente, que as coisas aqui perdem o valor de causa, perdem o valor como função legislativa e de vereadores. Numa situação grave como essa, qual é a maior força que teremos para interferir junto ao executivo? Põe as questões aqui para votar. A maioria vota a favor do senhor prefeito, como tem acontecido em quase todas as situações. Não se debate o que ele traz. Muitas vezes, quando eu trago assuntos aqui, eu sou polêmica. E muitas vezes, sobre os meus assuntos, por questões pessoais, pedem-se sobrestamentos de até 240 dias para pensar, como estratégia para não votar, para não dar parecer, para não sair de cima do muro. E é essa política que nós temos que barrar aqui nessa casa. Ou que pelo menos, porque sim, o Charles falou muito bem da televisão, porque isso sim a população precisa estar consciente e saber do que está acontecendo. Eu nunca fui contra aquilo que é benéfico para dentro dessa casa. Nunca votei um questionamento que fosse favorável à população. E sempre defendi aqui aquilo que eu aprovo, que eu acho que era benéfico. E com muita luta. Tanto vocês sabem que o assessor jurídico só não está aí sentado nessa cadeira porque a Helenice, esgotado todas as conversas dentro dessa casa, teve que ir para o Ministério Público. E isso é sinal de que a gente persegue as ideias e vai até o fim em benefício da população. Então, Chaves, nós precisamos sim ter força, mas nós precisamos valer a nossa força em termos de conjunto, e não de alguns que se privilegiam de atitudes perante ao executivo e que chegam aqui para debater qualquer assunto sério, saem do plenário
estamos aqui debatendo, tentando trazer sugestões e criticando se o que não está funcionando, porque a única coisa que nós temos hoje é a voz. A voz para criticar o que não funciona e mais, e fiscalizar. Gente, é ridículo. É ridículo um vereador ter que ir ao pronto-socorro porque ele não está funcionando. Gente, me poupe. Isso é responsabilidade do senhor executivo. E nós temos que sair para ir na porta de uma unidade, de uma UPA que foi inaugurada não faz 10 dias e já trazendo transtornos para a população. Gente, nós temos que agradecer a Deus, porque não tivemos nenhum chamado de urgência sério na inauguração até hoje nessa UPA. Porque bem disse os médicos aqui, se precisar tirar um raio-x e precisar ir para a Santa Casa, como é que vai? Gente, ninguém pensou nos detalhes. Aquilo que o Zé Eduardo disse, vamos de sombrinha. Que isso, gente? Ninguém sabe o que pode acontecer. Isso chama gestão, responsabilidade. Isso chama-se política em função da questão pública. Então, Chaves, que me perdoe, eu gostaria muito aqui que realmente essa credibilidade do Legislativo pudesse ser resgatada agora nesse assunto tão sério e tão grave que você traz aqui e que a gente já vem debatendo há quase um mês. E viemos debatendo antes que se chegasse nesse caos. Nós viemos aqui e falamos que chegaria no caos. E chegou e não fomos ouvidos. E não seremos ouvidos. Não. Pode terminar? Ô, Tércio, só um instantinho. Eu vou reabrir os trabalhos, tá bom? Porque eu tenho que encerrar o grande expediente, que já são 22h30. Depois eu vou recompor as comissões permanentes e aí eu suspendo os trabalhos e a gente continua debatendo, ok? Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente, vereador Odair Perinoto, vereador Chaves, vereador João Henrique, vereador Claudinei Damalho, Claudinho, Helenice, vereador Zé Eduardo, vereador Tite, Rui, Fernando Betti, vereador Ademir, vereador Roberto Campos, vereador Gerson e vereador Heverson. Feita a verificação havendo número legal regimental, dou por encerrado o grande expediente e solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Chaves. Malu, continua gravando, né? Ô, Tércio, faz favor. Eles citam um número suficiente de salas cirúrgicas. Isso não pode ser imediato. Já foi elaborado também um projeto para se aumentar a capacidade e o número de salas do centro cirúrgico. Mas a Santa Casa não tem como bancar essas obras. Marília, que tem um filho de 2 anos e meio, está preocupada com a situação. A gente não tem horário para ficar doente, para sofrer um acidente. Então, precisa de uma resolução desse problema que a Santa Casa está tendo, né? Tem que atender a gente de pobre, a gente precisa de outro lugarzinho correr aqui. Bom, eu não vou mais comentar nada, porque a fala do advogado da Santa Casa também é mais ridícula ainda. Santa Casa já tem só 4 salas cirúrgicas já há muitos anos. Já há muitos anos já se tem projeto para fazer maternidade, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e nunca se faz nada. Então é mais uma asneira, mais uma besteira, não sabe o que está falando, tem que ficar lá escrevendo nos passarinhos mesmo, que acho que é a única coisa que ele sabe fazer na vida dele. E comendo alpiche estragado ainda, né? Porque está gordinho. Olha o que eu vou falar aqui. Com relação à precariedade da Santa Casa, óbito infantil. Mas infinita quantidade de óbitos infantil. E essa semana ocorreu mais um. E tem uma reportagem de uma moça de Jaguaí. Eu ainda vi minha filha viva. Olha só para uma mãe. Eu ainda vi minha filha viva. É o que nós estamos debatendo aqui. Não tem condições, não tem nada. Gente, uma cesariana. É uma cesariana. Demir, você pega nenê.
quantos minutos um ginecologista experiente faz uma cesariana? Eu, quando era residente, fazia em 15 minutos, 20, 10 minutos, se eu tivesse com pressa para acabar logo. Lá em Taubaté. Que tinha 300 cesáreas num dia. Eu já vi um ginecologista fazer uma cesariana abrir em 1 minuto e 47 segundos. Ah, eu também abro uma barriga nisso aí, mas mais rápido. Você não abre, Zé? Não, abre e fecha. Com super bobo ainda, se brincar um pouco. Olha isso. Olha o absurdo. Ridículo isso aqui. Certo ou não? E está acontecendo por incompetência desses cidadãos que estão lá. E a Santa Casa realmente não pode mais passar por isso. Mais um óbito infantil. Mais uma mãe que fica 9 meses esperando, certo? Para ter o nenê. E de repente tem a notícia de que a criança é natimorta. Eu ainda vi minha filha viva. Começa assim a reportagem. Denuncia a mãe de bebê que teria nascido morto. Família critica o Hospital de São João do Boa Vista por parto normal forçado. Santa Casa nega a negligência e afirma que o atendimento vai ser investigado. Vai ser investigado nada. Se eu conheço bem aquilo, isso provavelmente pode ter manipulação de prontuário, pode ter o diabo lá dentro. Investigado não vai ser. Investigado não vai ser. Lá eles manipulam do jeito que eles quiserem para prejudicar quem eles quiserem e salvar o que eles quiserem. É ridículo aquilo lá. Como eu citei na semana passada, não existe comissão de óbito. Não existe nada funcionando lá dentro. Porém, tem um diretor técnico, ele é responsável por essa morte aqui. Ele é responsável. Se não tem condições de funcionar, que não se faça cesárea. Se não tem condições de funcionar, que não se faça uma família chorar a morte de uma criança, a morte de um nenê. Isso aqui é um crime. Isso aqui é crime. Não tem outro nome para isso aqui. Crime. Mãe afirma que ouviu o choro de bebê, mas laudo diz que criança nasceu morta. Se a criança morreu, tem que estar morta, né? Não vai estar viva. Não vai assustar todo mundo no velório, vai ser todo mundo correndo. Uma família de Aguaí denuncia a Santa Casa da Boa Vista por uma suposta negligência médica com uma gestante de 41 semanas. De acordo com a Aline Souza, a equipe médica esperou 12 horas para tentar um parto normal, mesmo sem dilatação. Não havia dilatação. A criança foi dada como nascida morta, mas a mãe afirma que ouviu o choro do bebê. Eu ainda vi minha filha viva, disse a mãe. Jamais mãe nenhuma no mundo vai informar que ouviu o choro de uma criança, que viu a criança viva. Você pega a nenê. Olha que o nenêzinho sai da barriga lá, né, bebê? É um berreiro legal, né? Parece um DJ, o David Guetta tocando uma baladinha, né? Tanto que chora, né? Então, assim, eu ainda vi minha filha viva. Olha só para uma mãe falar isso, hein? Perguntamos por que não faziam a cesárea. A família perguntou. Que ela tinha uma carta de um médico de Aguaí, que depois ele relata aqui, né? Uma carta de um médico de Aguaí encaminhando para São João para fazer a cesárea imediatamente, porque não tinha como esperar mais. Mas disseram que não tinham equipamento. Olha o absurdo. A Santa Casa informou para a mãe que não tinha o equipamento necessário que deveria esperar pelo parto normal. Gente, foi o que eu falei. Não tendo o equipamento necessário, por que está dentro do hospital? Se viu que é um... Você pega nenê, você imagina que você pega nenê. Quando não tem dilatação, Dani, qual que é a indicação do ginecologista? Cesariana. Esperar 12 horas para fazer uma cesariana? Por que tanto tempo? Sofrimento fetal. Você sabe muito mais do que eu. Não vou entrar em detalhes médicos aqui, porque você é mais experiente do que eu nessa área. Mas você sabe as complicações que tem isso aqui. Gravíssimo, né? Gravíssimo, hein? E foi informado porque a família questionou que não tinha equipamento na Santa Casa. Procurado do hospital informou que não existe comprovação retal. Segundo a família, a médica que realizou o pré-natal de Aline informou que ela deveria passar por uma cesárea porque não estava apresentando dilatação. No dia 17, a médica que acompanhou
já informou que o parto seria cesariana porque a mãe não tinha dilatação. Entregou uma carta recomendando a cirurgia. A médica fez essa carta em Aguaí. Como Aguaí não possui maternidade, a gestante veio até São João da Boa Vista. E o procedimento, isso dia 17, só que agendaram o procedimento para o dia 22, às 7 horas da manhã. Olha só, dia 17 ela foi avaliada por um médico que já indicou a cesariana, porque não tinha dilatação, estava com 41 semanas, a termo. Estava a termo ou não? Estava a termo. E agendaram para o dia 22. 5 dias depois. A operação, porém, não foi realizada na chegada ao hospital. De acordo com familiares, mais de 12 horas se passaram sem que a Aline tivesse qualquer dilatação. E a família questionando por que o procedimento não era realizado. Como resposta, teriam sido informados que o parto normal seria forçado. Olha que absurdo. Por falta de recursos para a realização de uma cesariana. O que se gasta para fazer uma cesariana? Uma rack? Uma caixa de instrumental cirúrgico? 2, 3 fios. 2, 3 fios. E o paramento do médico, né? Que o Zé Eduardo outro dia deu escovinha para lavar a mão lá. Perguntamos por que não faziam a cesárea. Que ela tinha uma carta da ginecologista já. Mas disseram que não tinha o equipamento necessário. Agora me fala uma coisa. Qual que é o equipamento necessário para uma cesárea? Além do básico, de uma caixa básica de cirurgia. Eu não entendi isso aqui. Você precisa de algum instrumental especial para uma cesariana? Pode ser alguma, né? É videolaparoscópica? Nada. Não teve nada. Já estava indo para a 42ª semana. O perigo da minha sobrinha morrer em um parto normal era muito grande. E óbvio que os médicos sabiam disso. O parto normal foi realizado às 19 horas e 47 minutos. A criança estava, olha só o tamanho da criança, 53 centímetros, 3 quilos 665. Criança grande, né? Na declaração de óbito constou natimorto. Documento